Olá, pessoal. A aula de hoje a gente vai falar sobre operações com números inteiros, especificamente da operação de adição e subtração. Na aula de hoje veremos operações de adição e subtração com números inteiros e regras dessas duas operações. Então, sigamos em frente. Adição e subtração de números inteiros. As operações com números inteiros envolvem algumas regras básicas essenciais para a obtenção do resultado correto. Podemos realizar operações de soma, subtração, divisão, multiplicação, potenciação e radiciação. Ao realizar alguma dessas operações, devemos operar o sinal que os acompanha. Então, esse jogo de sinal vocês já aprenderam desde lá o ensino fundamental. Em qualquer operação que você for trabalhar, em qualquer operação, seja na soma, na subtração, na divisão, na multiplicação, na potenciação e radiciação, é muito importante que vocês fiquem atentos ao jogo de sinal, porque o jogo de sinal, se eu sei operar o sinal, eu vou conseguir o resultado correto. Para realizar as operações de adição e subtração, devemos entender as formas que essas operações possam se apresentar usando os números inteiros. Ou seja, diante das operações com os números inteiros, essas operações elas vão aparecer para nós de diversas formas. E a gente precisa saber como essas operações vão se apresentar e saber operar elas para conseguir o nosso resultado correto. Vejamos a seguir. Os números inteiros com sinais iguais. Vão existir também operações com números inteiros com sinais diferentes. E também vai existir operações que vão ter parênteses, colchetes ou chaves. Então, são diversas formas que essas operações vão se apresentar para nós no dia a dia. Na adição, faremos a divisão de dois casos. Quando os dois números forem ambos positivos ou ambos negativos. Muitos se confundem quando na adição e na subtração ser necessário fazer esse jogo de sinal. Porém, o jogo de sinal é exclusivo da multiplicação e da divisão. E quando essas parcelas forem uma positiva e outra negativa, o que a gente faz? No primeiro caso, quando os dois números possuem o mesmo sinal, somamos as parcelas e conservamos o sinal. No segundo caso, quando os dois números possuem sinais opostos, vamos subtrair e conservar o sinal do que possui maior módulo. Ou seja, se eu tenho, no primeiro caso, dois números positivos, então o meu resultado vai ser positivo. Se eu tenho dois números negativos, eu vou somar, porém o meu resultado ele vai ser negativo. Isso mais na frente vocês vão ver que acontece diferente na multiplicação e na divisão, mas vamos focar só nessas duas operações por enquanto. No segundo caso, quando os números possuem sinais opostos, por exemplo, eu tenho mais 5 e o menos 1, eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior. Quem é o maior? No mais 5 e menos 1, mais 5 é maior. Então, eu subtraio 5 menos 1, que vai dar 4, e o sinal do meu resultado vai ser menos porque eu tenho menos 5, certo? Quando os dois números possuem o mesmo sinal, somamos as parcelas e conservamos o sinal. Exemplo disso, eu tenho o mais 4 e o mais 6. Eu somo, que vai dar 10, e o meu resultado é positivo. Menos 3 mais menos 8. O meu resultado vai ser menos 11. Por quê? Porque eu tenho sinais iguais, eu vou somar os dois resultados, os dois números e vou conservar o sinal do menos, viu? Quando os números possuem sinais opostos, vamos subtrair e conservar o sinal do que possui maior módulo. Um exemplo, menos 2 mais 5 é igual a mais 3. Por quê? O 5 é maior que o 2, então eu uso o sinal que está no 5. Pois o 5 menos 2 é igual a 3, e em módulo,
5 é maior que 2. Então, a resposta dessa operação é positiva. Agora, eu tenho mais 4 mais o menos 10. O meu resultado vai ser menos 6, pois o 10 menos 4 é igual a 6. E, em módulo, o 10 é maior que o 4. Então, a resposta é negativa, pelo fato de que o 10 é um número maior que o 4. Ok? Para calcularmos a subtração, precisamos entender bem o símbolo menos, o qual, subsequente de um número, significa o oposto desse número. As regras são as mesmas que usamos para a adição, porém precisamos, antes disso, atentar-nos a escrever o oposto da segunda parcela. Exemplo, qual é o valor de mais 4 menos mais 9? Note que o menos mais 9 é igual ao oposto de mais 9. Quem é o oposto de mais 9? É o menos 9. Então, calculamos. Mais 4 menos 9 é igual a menos 5. Por quê? O 9, como a gente já viu anteriormente, o 9 é maior que o 4 e o número negativo, o sinal de menos é do 9. Então, o meu resultado vai ser um valor negativo. Note que o valor, qual é o valor de menos 5 menos menos 2? Note que menos menos 2 é o oposto de menos 2, que é igual a mais 2. Então, a gente calcula 5 mais 2 é igual a 7. Ou seja, não sei se vocês conseguem perceber que quando eu tenho um sinal de menos à frente de um número que está entre parênteses, isso significa para mim que eu quero o oposto daquele número. Na letra A, a gente viu que era menos mais 9, então eu queria o menos 9, que é o oposto de mais 9. E na letra B, menos menos 2, então eu queria o oposto de menos 2, que é o 2 positivo. Um exemplo, vamos aplicar aqui um exemplo. O saldo da conta de Leandro era, em uma segunda-feira, 340. Na terça-feira, ele fez um saque de 500. Na quarta-feira, ele depositou um cheque de 200. E na quinta-feira, ele sacou 120. Qual seria o saldo da conta de Leandro na sexta-feira? Vamos lá, para a resolução. Se formos analisar o extrato da conta de Leandro, a gente vai ver que Leandro ele tinha 340 na segunda, ele tirou 500 na terça, então ele tirou mais do que o que ele tinha, né? Ele depositou um cheque de 200 na quarta e na quinta ele sacou 120. Então, eu faço a operação primeiro do 340 mais o 500, que vai dar menos o 500, que vai dar menos 160, mais 200 menos 120. 160 e 200, a gente faz logo essa operação aqui, que vai dar o 40, né? Porque o sinal positivo está no 200. Então, eu fico com 40 menos 120, que vai dar menos 80. Isso quer dizer que o Leandro ele estaria com uma dívida na sua conta bancária de R$80. É um saldo negativo na conta bancária dele, certo? Obrigado. Não, mas... Pessoal, só recapitulando aqui um pouco do que a gente viu hoje, a gente viu um pouco sobre o básico da operação da adição e da subtração. Isso quer dizer que quando eu vou operar, eu tenho que principalmente me atentar para o jogo de sinais. Esse jogo de sinais, ele vai sim fazer grande efeito no meu resultado e eu vou precisar estar atento de como trabalhar com os sinais positivos e sinais negativos durante todo esse processo de operação com números inteiros. Então, o sinal é muito importante, como já foi falado em todas as operações, desde a adição, a subtração, multiplicação, divisão
potenciação e radiciação de números inteiros, é muito importante que a gente sempre esteja atento ao sinal, viu? Para que a gente possa obter os resultados corretos. Até a próxima aula.